Boa noite, pessoal da Unirb. Bom recomeço de semestre. Eu quero agradecer o convite da professora Sara. A gente vai falar sobre a importância do profissional de jornalismo na democracia. Quero apresentar a Ana Santos, que trabalha comigo no corpo quando a gente está fazendo preparação de comunicação profissional. E queria começar dando o conceito, tentando ligar o conceito de democracia ao conceito de liberdade. Muitas pessoas falam que democracia é a qualidade do país na hora da eleição e cada pessoa vota, mas democracia é um Estado muito mais complexo e muito mais importante do que simplesmente chegar no dia da votação, você ir lá com a sua boa cara de felicidade e votar. Quer dizer, uma coisa que ir à votação é o coroamento de um estado de liberdade, onde você tem autonomia de julgamento e tem acesso, tem direito ao acesso à informação real, ao fato, que é muito mais, a gente vai chegar nisso mais para frente, mas assim, o fato é talvez a coisa mais importante que a gente tem acesso, e a democracia, teoricamente, nos dá a liberdade para que a gente alcance esse acesso, mas, ao mesmo tempo, também, diante do fato e da liberdade de ir buscar os fatos que fazem parte das realidades, a gente também começa a desenvolver autonomia de julgamento, sem esquecer jamais de que democracia ela está completamente relacionada à liberdade, mas a liberdade está completamente relacionada ao respeito humano, que é o pedaço quebrado, talvez o pedaço mais quebrado no Brasil hoje. As pessoas acham que o conceito de liberdade significa você dizer o que quer, da forma como você quer, afetando a pessoa de qualquer maneira ou da pior maneira que você conseguir afetar. Falando. E boa noite a todos. E complementando um pouco também o que a Ana falou e concordando com tudo, esta questão hoje em dia é muito atual de colocarmos na nossa boca dizendo que tudo é democracia. Portanto, há uma tendência para se fazer o caminho inverso, isto é, em vez de se olhar para a definição de democracia e vê-la como algo que abre o caminho para a justiça para todos, para um caminho de verdade e de construção honesto para todos, equilibrado, com oportunidades para todas as pessoas, etc, etc, faz-se o caminho inverso. Então, como a Ana falou, faz-se o que se quer, quando se quer, da maneira que se quer e diz-se que é democracia. Portanto, isto é um caminho, um raciocínio muito perigoso que nós precisamos estar bastante atentos porque está-se a tornar um pouco uma norma, né? A pessoa faz qualquer coisa e diz isto é democracia. A pessoa diz qualquer coisa e diz isto é a verdade. Quer dizer, nós, seres humanos, somos pequenos seres num universo imenso. Não podemos colocar na nossa boca sejamos presidentes de um país ou um simples varredor de rua. Nós temos que saber que nós não podemos ter esse poder de falar dessa forma, da verdade e da democracia de uma maneira tão errada, né? com o raciocínio, como eu falei, invertido. Você usar a sua liberdade, por exemplo, é o que a gente mais tem visto isso atualmente. A pessoa usar a liberdade que a democracia dá para coagir significa que você está subvertendo o conceito de democracia, que significa debate de ideias, não ofensa, não violência, não agressividade, mas o debate de ideias, o debate onde eu aceito a priori a pessoa dizer que é a favor a uma coisa que eu sou radicalmente contra, mas eu ter dentro de mim o conceito de que aquela pessoa
tem o direito de pensar assim, embora eu tenha o direito de tentar convencê-la a não pensar assim. Essa ideia de convencimento, de troca de ideias, é que constrói a liberdade que está por dentro, vamos dizer assim, do tecido visceral de cada democracia, e que está sendo subvertido, prostituído, porque quando você coage, quando você violentamente cala a boca do outro, você está impedindo que esse conceito seja exercido na realidade. E parece que existe só um. É como se a gente estivesse numa uma espécie de rua onde só cabem carros numa via. Eu tenho uma opinião, a Ana Ribeiro tem outra opinião, e só a gente vai discutir e só há espaço nessa rua para uma das opiniões. Mas não é assim. E outra coisa, quando eu discuto, quando eu apresento a minha opinião, quando eu apresento os meus argumentos, a minha forma de dizer, o que eu adquiri de informação, li, pesquisei, a minha experiência, e apresento à Ana, ou apresento a outra pessoa, o objetivo será que as pessoas se enfrentam, se confrontam, discutem, mas a discussão não é destruição. A discussão é construção. Portanto, as pessoas enfrentam-se para construir algo, não é para se. Sabe, como se fosse a sobrevivência. Alguém tem que morrer aqui, que é para a outra subir e a outra desaparecer. Não. As pessoas enfrentam-se, discutem, conversam, desenvolvem e as duas vão construindo. E eventualmente eu até melhoro a minha opinião com o que eu ouvi do outro e o outro a mesma coisa. O problema é que hoje em dia. Sabendo que, só cortando Ana, que quando a gente entra no debate de ideias, e como em qualquer negociação, eu sei que vou perder um pouco, eu sei que Ana vai perder um pouco, para que a discussão ganhe, para que a discussão saia enriquecida. Vai, Ana, continua. Não, sim, era só para terminar dizendo que antigamente isso era muito valorizado e está-se a perder. Era muito valorizada esta coisa de pessoa se juntar, discutir e sair melhor, sair mais esclarecida. Eu lembro que quando comecei a ter essas discussões há muitos anos atrás, eu acabava as discussões chateada e as pessoas agradeciam, diziam, Ana, obrigada por este momento. E eu pensava, puxa vida, obrigada, obrigada. Sim, obrigada, porque você me obrigou a pensar, eu também obriguei você a pensar, e quem sabe, cada uma de nós vai para um lugar melhor, e vai sempre para um lugar melhor. Não precisa de ser engolida pela outra pessoa, mas há espaço para todos, dentro do respeito, dentro do equilíbrio, não dentro da tal situação que a gente falou de há um espaço só, ou vou eu ou vais tu, quem é que vai conseguir? Não, não é assim, a vida não é assim. Bom, o que nos leva a o que é que o profissional do jornalismo tem a ver, como ele embasa as democracias do mundo inteiro. Dá uma aula como essa que eu e Ana estamos dando agora, nós duas. É muito mais difícil do que eu dar essa aula sozinha ou Ana dar essa aula sozinha. Porque o tempo inteiro a gente coloca as nossas ideias em igualdade de condições, ao mesmo tempo em que ela tem o espaço e o direito de discordar ou concordar, que é talvez a coisa mais imprevista da oratória, que é você nunca saber muito bem, eu não ter o controle do que a sua palavra suscita na mente das outras pessoas. Você tem apenas uma projeção, um conceito, mas você não é capaz de afirmar materialmente, concretamente, que você vai falar aquilo e a reação vai ser exatamente aquela que você espera. Quando você fala do jornalismo diante da democracia, do papel do jornalista na democracia, a gente conseguiria pegar esse conceito, eu sendo jornalista e Ana sendo jornalista também, dizer que quando a gente trabalha um conceito como notícia, como fato, como
um acontecimento, a gente tem o papel, e qualquer jornalista tem o papel, de apontar com o pH mais neutro possível aquilo que está preso ao fato, para, sabendo que a minha criação, que foi no Rio de Janeiro, Brasil, é totalmente diferente da criação de Ana Santos, que foi criada em Portugal, Europa, e que faz dela, que dá a ela raízes diferentes, e aí é onde eu quero chegar, interpretações diferentes do mesmo fato. A necessidade do jornalista para um verdadeiro exercício de democracia, e não essa coisa polarizada, que parece que as pessoas têm um pensamento empobrecido, e menospreza, principalmente isso, a inteligência do ouvinte, que acha que ele só quer ouvir aquilo e ele merece ouvir o fato, para ele ter autonomia e liberdade, olha lá, democracia, para julgar aquele fato de acordo com aquele material humano que ele tem construído dentro dele. Então, o jornalista, ele está na rua, ele está na vida, captando informações, captando fatos, pegando o filme da moça de Piripiri que viu a briga, ou captando a enchente em Pernambuco, ou pegando o filme que a pessoa fez de uma blitz violenta da polícia. E a função do jornalista é compartilhar o fato da maneira mais neutra possível. Quero também fazer um adendo aqui de que neutralidade é totalmente diferente, às vezes a Bahia comete esse erro, é totalmente diferente de indiferença. Quer dizer, você é neutro porque você precisa desse ambiente neutro, mas, nossa, você não pode ser indiferente à desgraça, à miséria humana, a perdas humanas. Quer dizer, você continua sendo um ser humano diante do que você vê e continua tendo a obrigação de descrever. Eu muitas vezes vejo a gente como os Exus do mundo, se a gente pudesse materializar em uma coisa simbólica, porque a gente está sempre na rua em busca da personalidade, em busca do fato, em busca da informação, a gente está sempre checando coisas, colocando pessoas em xeque para obter a informação mais fidedigna. Mas veja, a nossa função é apenas passar isso. O que nós queremos é que as pessoas tenham acesso àquilo que nós vimos e que a gente tenta despir, muitas vezes, de nós mesmos, das nossas raízes, da nossa cultura, da nossa religião, da nossa mãe, do nosso pai, do nosso vizinho, da pessoa que nos criou, porque isso tudo deixa uma bagagem que interfere na nossa interpretação. E interpretação é a coisa, talvez, o elemento mais importante da gente ter essa percepção da notícia da maneira certa. Porque se a gente tira da nossa vida o fato de que nós interpretamos de acordo com o que nós vivemos, nossa, você está pegando o mundo e está reduzindo o mundo à sua casa, à sua rua, ao seu quarto. Não dá, gente. Então a gente precisa ter a mente aberta e dizer, olha, na minha vida aconteceu isso até aqui, mas olha, no mundo inteiro, nossa, essa informação foi vista de 1000 maneiras diferentes, por pessoas que tiveram religiões diferentes, maridos diferentes, mulheres diferentes, pais diferentes. Tipo, um tem cachorro, o outro teve passarinho, o outro teve gato, o outro não teve bicho nenhum. Segue, Ana. Sim, e também a capacidade de chegar a esses lugares, adquirir as informações todas possíveis, mas tentar sempre perceber o que a Ana falou, o fato, e portanto o que é o médio, o que é, não digo o que é o médio, mas o que é o centro, o que é o profundo da situação. Como se o jornalista fosse, vou fazer aqui uma comparação, mas não é uma comparação depreciativa, é uma comparação apenas que me vem à memória porque acho que é interessante, como se o jornalista fosse o celular, o vídeo do celular
ou a câmara de vídeo de uma rua que apanha verdadeiramente o que aconteceu. E que se não tem aquele câmara de vídeo da rua, ou se ninguém filmou aquela situação, vai ser o peso do que eu digo que fiz com o peso do que a Ana Ribeiro diz que fez. E portanto vai ficar, as pessoas vão ouvir um lado, vão ouvir o outro, e o lado que for mais perspicaz, mais estratega, eventualmente pode ser o lado, ou o lado que consegue ter uma melhor oratória, pode ser o lado que vai ter mais valor ou mais peso. E na verdade, se o jornalista tiver essa capacidade de chegar e funcionar como a câmara de um celular, ou como a tal câmara de vídeo da rua, em que ele, de uma maneira prática, ouve toda a gente e faz o filme do que aconteceu. Porque quando a Ana fala o fato, mas se eu só ouço uma parte, se eu só ouço meia parte, ou se eu não tenho imagens, tudo fica um pouco mais difícil. E cada vez é mais importante esse tipo de situação que, no caso, eu coloco com o jornalista. O jornalista chega, ouve tudo, envolve tudo e apresenta de uma maneira justa e honesta e verdadeira aquilo que provavelmente aconteceu. Então, veja bem, o jornalista é talvez um dos maiores aliados do exercício da democracia, porque é ele que conduz a informação, como um Exu. Ele conduz ao saber do público, ao nosso conhecimento enquanto espectadores, a informação, aquilo que ele fidedignamente tenta nos passar. Nesse ponto, a gente para um pouquinho e pensa que depois da internet, depois do celular, o jornalismo virou talvez um dos maiores aliados da sociedade. Se a gente vai, por exemplo, pensar no que aconteceu com o Dom e o Bruno, se não fosse a imprensa internacional fazer o peso da notícia girar, dizendo que eles tinham sido assassinados, cortados em pedaços, queimados, colocados em sacos e depois jogados no rio. Esse impacto não daria, se a gente não tivesse acesso ao impacto da sucessão dos fatos, a gente jamais sentiria a vergonha que nos impele a cobrar do governo que ele saia de cima da bendita informação e nos passe, afinal, o que é que está acontecendo na Amazônia. Então, a Amazônia foi entregue aos bandidos? Como assim a Amazônia foi entregue aos bandidos? A Amazônia era um santuário? Como assim agora está cheio de miliciano, bandido, pirata, invasor, sei lá o nome que esse negócio tem, dando tiro para todo lado, matando indígena? Peraí, os povos que não tinham, não querem ter contato com a gente, eles não têm mais esse direito, eles vão ser roubados, vilipendiados, e a gente está sem saber, apenas ignorante, como bobinhos. Então, estão tentando tirar de nós a capacidade de reagir, a capacidade de proibir. Aí entra o peso da circulação da informação. Então, os indígenas fabricaram, eles tiraram, foram ao fato, descobriram onde estavam os corpos, descobriram a trilha que os bandidos usaram durante o assassinato do Dom e do Bruno, e a imprensa teve um papel imprescindível de fazer que a sociedade internacional ficasse perplexa e pudesse reagir, e a pressão da reação do mundo obrigar o governo do Brasil a começar a contar fatos, porque dizer, eles eram aventureiros. Pô, se a gente não tivesse uma contra-apresentação, a gente ia ficar com a impressão de que o Dom e o Bruno eram aventureiros, quando eles eram os heróis, eles eram os defensores dos índios. Então, nesse leve trás da informação, alguém tem que ser isento. Quem é o isento? É o jornalista. Pelo menos ele tem que tentar ser o tempo inteiro. Fala. Mais duas coisinhas.
que o jornalista precisa muito de ser também quem desmascara as fake news. Aquele que não precisa de ser o salvador da pátria, não precisa de chegar de uma forma agressiva e confrontar ninguém. Apenas no seu trabalho apresentar os fatos, como falamos, a verdade, o que aconteceu e desmascarando fake news de uma maneira até pode ser suave. Aí eu falo, aqui abre-se um caminho. Novamente, o jornalista, e aqui acho que também posso juntar várias outras profissões, mas prioritariamente para o jornalista, ele precisa de manter a sua integridade moral muito intacta, porque o mundo não é fácil, nunca foi e cada vez é pior. E é como se fosse um rio que nos leva, que nos empurra para criar notícias, para criar visualizações, para ganhar dinheiro, para entrar numa máquina que, se você fizer assim, disser assim, fizer isto errado, em vez de contar bem a notícia, conta a notícia com mais uma, inventa uma coisinha, você vai ter milhões de visualizações. Então, o jornalista precisa de ter muita noção do que está a acontecer em termos de redes sociais e manter a sua integridade moral. Aí vocês podem dizer, professora, e vou viver de quê? Vou viver de integridade moral? Vai. Alguém ou alguéns têm que mudar o rumo dos acontecimentos. Nós temos que mudar este caudal. É como se o rio tivesse a ir a grande velocidade para um sentido vazio de visualizações de fake news e nós precisamos mudar isso, mudar urgentemente. E os jornalistas são, na nossa opinião, penso que a Ana também terá essa opinião, mas ela o dirá, são importantíssimos nessa mudança. Então, vamos lá. A gente trabalha, então, com qual conceito? Quando a gente trabalha com comunicação e trabalha com informação, a gente trabalha com qual conceito? Com o conceito de interpretação. Se a gente trabalha com o conceito de interpretação, a gente trabalha com o conceito de apresentação. Então, se vocês perceberem, o jornalismo hoje está diante de uma encruzilhada. Porque a gente estava muito acostumado, quando estava fazendo factual, dizer, por exemplo, o presidente Bolsonaro afirma que Covid-19 é igual a uma gripezinha. E isso chama a atenção do leitor. Só que tem o leitor informado e o leitor desavisado. Essa manipulação, depois que nós começamos a ver que ela ficou cada vez mais agressiva, o jornalismo começou a se perguntar, bom, então quando a gente diz que isso é mentira, então a gente consegue hoje lidar com o conceito de que já faz parte da mensagem, da manchete, dizer o presidente Bolsonaro mente ao dizer que Covid-19 é igual a uma gripezinha. E está claro daí, então, qual é o conceito. Não tem o julgamento posterior, porque se a pessoa é totalmente ignorante e só lê aquela manchete, nós estamos sendo agentes da mentira. E depois de tudo que é anti-vacina, anti-ciência, a gente começa a ver que existem mais responsabilidades do que manchetes escandalosas. A gente começou a ver o resultado de querer apenas a manchete. Por exemplo, na semana passada mesmo o Ministério Público acionou todas as TVs da Bahia falando que os programas policiais não podem ser policialescos. E começou a instituir multas às TVs. Quando a gente poderia imaginar que aquilo que sempre disseram, eu sempre discuti, sempre discordei, mas sempre disseram que existia esse tipo de programa porque o público ama esse tipo de programa. E eu sempre ouvi das pessoas na rua, porque eu sempre fiz essa pergunta, depois que eu comecei a trabalhar em TV, que as pessoas odiavam esse tipo de programa. Achavam baixo o horário onde ele passa na hora do almoço, achavam horrível, não gostavam daquilo, mas não tinham opções.
e o resultado final, que agora tem internet, as televisões estão falindo aqui na Bahia, porque não tem programação para as pessoas verem, elas não querem ver, e elas agora têm outras opções a partir da internet, YouTube, Netflix, etc. Então, assim, eu quero que vocês percebam que, ao ser interpretativo, a forma como a gente expõe a notícia ganha um peso e ganha uma responsabilidade ainda muito maiores do que antes. Porque como as pessoas trabalham com o conceito de isso é orgânico, isso é natural, a interpretação do texto, a forma como o jornalista expõe a notícia, isso é muito mais difícil, porque agora, além de toda a técnica que existe na fala de um telejornal, na leitura de um telejornal, isso ainda tem que ser orgânico. Não é mais aquele tatará, tará, vem aí repórter essa, aquela coisa mais artificial do mundo. Não, agora o William Bonner tem corpo. Ele anda, ele brinca e ele sorri. Além da técnica. Porque ninguém abriu mão de 1 grama de técnica. Fala. Lembrei aqui de mais duas coisinhas. Uma tem a ver com esta questão de que o jornalista não pode falhar, ou um profissional não pode falhar. Eu também não estou a dizer que o profissional pode falhar a toda a hora, pode ficar preguiçoso, descuidado. Não é isso. Mas o profissional é muito mais profissional e muito mais respeitado quando ele também apresenta o seu lado humano, e às vezes ele pode se enganar. E é importante reconhecer isso. Eu transmiti uma notícia, confiei numa fonte que normalmente é confiável e falhei, não devia ter verificado melhor, enfim. Portanto, reconhecer que pode errar, como eu digo, não sendo uma pessoa preguiçosa e que descuide a sua competência, digamos assim. Agora perdi-me da segunda coisa, mas eu depois, quando me lembrar, eu falo. Assim, e só fazendo o adendo para a gente passar para o corpo, a verdade do corpo e da voz, é muito importante vocês perceberem que a evolução do jornalismo foi tão forte que atualmente não é mais sobrenatural você ver Natuzanelli vendo a desgraça que aconteceu na Amazônia quando da Covid, que as pessoas em Manaus estavam morrendo sem oxigênio, e ela, antes de comentar, ela começou a chorar e falou, gente, desculpa, não aguento. Ou outro jornalista, não me lembro o nome dele todo, é Pedro o nome dele, ele está dando a morte da Anissete Bruno, a atriz, e começar a chorar e dizer, ai, gente, desculpa, é que eu perdi minha mãe também por Covid agora, há poucos dias atrás. E você vê que eles são humanos tentando ser neutros, mas às vezes, meu Deus, a vida ganha. E você deixa vazar a sua humanidade. Fala. Lembrei do que ia dizer. Eu acho que isto serve para os jornalistas, mas para mim serve para todas as profissões. Quando você quer seguir uma profissão, vou continuar no jornalismo, mas pensem em todas as profissões. Você vai se formar, você vai estudar para fazer aquela profissão, no caso, o jornalismo. E começa a olhar e ver o mundo que é o jornalismo. E diz, bom, eu vou ter que aprender a ser como aquelas pessoas, vou ter que aprender a fazer o que aqueles jornalistas fazem. Bom, uma notícia, não sei se sabem, mas não precisam de fazer o que esses jornalistas fazem. Se você tiver que entrar naquele canal de televisão, ou naquele jornal, ou naquela rede social, talvez você tenha que obedecer àquelas regras, e se você quiser aceitar, eu não posso impedir, mas o que eu queria que ficasse na vossa cabeça é que você pode abrir um caminho novo. Quando você vai fazer o seu curso pensando no futuro como um jornalista, não quer dizer que você tenha que escolher uma das possibilidades que existem no mundo. Você pode escolher uma possibilidade de jornalismo que ainda não foi criada e que é necessária. Portanto, você pode abrir caminhos novos. Aí você diz-me, mas eu vou ter mais dificuldades nisto ou naquilo. Bom, amigo, assim, é uma escolha. Ou você vai atrás daquilo que é oferecido com notinhas e, venha cá, faça o que eu digo e pega estas notas. Ou você
você tem que escolher descansar, dormir com uma consciência tranquila, fazer o bem às pessoas, pode ter a certeza que isso é muito mais reconfortante. E olha que falamos de experiência própria, nós não temos o avião particular à porta, não. Então, vamos lá para aquilo que é a verdade que extravasa pelo corpo e pela expressividade vocal. Vou começar daí. Tudo que parte da comunicação profissional, não importa se é jornalismo, se é advocacia, se é, sei lá, pedagogia, se é qualquer profissão que tenha fala profissional, ator, parte do fato de que a cultura faz com que a gente interprete os mesmos fatos de formas diferentes, mas que pelo fato de cada um de nós termos essa livre dimensão, dependendo da nossa criação, nós também podemos nos inserir no processo de comunicação do outro e tentar mostrar a nossa forma de ver, para ver se a gente consegue modificar a forma como a pessoa pensa, ou pelo menos enriquecer a forma como ela pensa. Então, vamos lá. Se a gente estivesse pensando em direito agora, e eu vou contar um caso verdadeiro que aconteceu no julgamento dos Estados Unidos. Uma pessoa, uma mulher, que filmava tudo, ela adorava filmagem, fazia vídeo de absolutamente tudo. Bicicletas, os sobrinhos andando de bicicleta, como era fazer comida com a mãe, ela caindo da rede, tropeçando na rua, ela filmava tudo o tempo inteiro e botava em rede social o tempo inteiro. Então, filmou o dia do noivado dela e filmou o dia do casamento dela desde que ela abriu os olhos. Então, ela estava lá botando vestido de noiva e as daminhas e as madrinhas, todo mundo naquela sala se arrumando, se maquiando, taranana. Chega o ex-namorado de arma na mão, dá um bocado de tiro, mata a mulher. Aí, no julgamento, ele mostra, primeiro ele fala o seguinte, que é o de praxe, né, que os homens sempre falam. Essa mulher não presta, ela namorava comigo e estava noiva de outro cara, eu perdi a razão por um instante, e aí eu matei ela, porque afinal o ciúme, a perda, norte, sul, leste, oeste. Aí contou essa história, e mostrou um filme para provar que eles tinham essa relação, os dois entrando no banco para pegar dinheiro e ele estava assim, bem próximo dela, como se estivesse abraçado. E o advogado de defesa do réu, né, falando, tá vendo? Abraçados, ela já estava noiva do outro cara, essa pessoa prostituída pelo mal, etc, 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 e jogou isso para o júri. Aí o advogado promotor de justiça chamou um analista de linguagem corporal, e que é aí que eu vou introduzir a entrada de Ana naquilo que a gente trabalha junto em comunicação profissional. O analista de linguagem corporal viu o filme, o mesmo filme, e falou, olha a cara dela, olha os olhos dela, olha como o corpo dela reage ao toque dele. Você acha que esse corpo está à vontade? Você acha que ela está se sentindo bem, feliz, confortável? Ou o corpo dela está coagido? Ou nos olhos dela a gente vê medo? E aí aquilo que era a prova principal a favor do réu virou a prova principal para a condenação do réu, porque foi ela que construiu a personalidade daquele indivíduo, a frieza, a crueldade, como ele mantinha uma pessoa que não queria estar com ele sob coação quando encontrava na rua, o que constitui assédio moral, que é crime. Então, assim, aí você vai cair no feminicídio diante de uma prova que era uma prova da falta de idoneidade da vítima. E aí eu passo para a Ana para dizer que o corpo tem uma verdade. A gente precisa fazer uma leitura neutra, idônea dessa verdade. Mas toda vez que a pessoa fala,
o corpo dela, que é mais primitivo do que a linguagem verbal, fala por ela, fala o tempo inteiro. E que a gente fica, quando a gente está trabalhando junta, a gente tem que analisar a linguagem do corpo, a evolução da linguagem do corpo, que é o gesto, para enfim chegar à grande evolução humana, que é a linguagem verbal. E juntando essas três coisas, a gente tem a construção de uma verdade individual, que é aquilo que a gente expressa, falando. Ainda colocava aí, Ana, mais um detalhe, que tem a ver com o corpo, obviamente, que são as expressões faciais e os olhares. E isso, esse exemplo que a Ana falou dessa senhora, é um exemplo muito interessante porque conseguimos perceber que provavelmente o especialista olhou para o corpo dessa senhora e sentiu que havia alguma falta de sintonia. Isto é muito importante repararmos na sintonia que acontece entre o que a pessoa fala, a maneira como o corpo se comporta, os gestos das mãos, enfim, os gestos que a pessoa tem, as expressões faciais e o seu olhar. Portanto, tudo isto deverá ter uma sintonia. Tendo isto tudo uma sintonia, há uma aproximação para um resultado que eu posso dizer que nos dá a sensação que a pessoa está a ser muito verdadeira, muito profunda, muito intensa, porque tudo está no mesmo fluxo. Quando nós encontramos algumas faltas de sintonia, aí poderemos perceber que a pessoa está mais agitada, mais inquieta, menos segura do que está a dizer, ou eventualmente há ali alguma coisa, alguma inconsistência, alguma falta de coerência, enfim, poderemos perceber ali eventualmente alguma falsidade, alguma hipocrisia, alguma estratégia, alguma manipulação, ou até colocando do outro lado algum medo, algum pedido de ajuda. Então isto que a Ana falou é muito importante porque a parte verbal é importantíssima, nós precisamos de ter esse domínio, mas esse domínio associado ao corpo são duas coisas muito, muito importantes. E estas inconsistências que eu estava a falar, eu até gostava de dar a ideia de quando nós falávamos antigamente das câmaras de ar, dos pneus das bicicletas, que a gente sabia que havia um furo, mas não sabia onde estava o furo. Então a gente colocava o senhor lá da oficina, colocava o pneu na água e a gente à espera de ver as bolinhas a borbulhar, que está aqui o furo. Portanto, muitas vezes, quando entrevistamos jornalistas, quando entrevistamos políticos, como advogados, quando lidamos com pessoas que vêm procurar o nosso trabalho, enfim, quando procuramos uma verdade nas pessoas, uma verdade consistente, é importante durante algum tempo a gente ir à procura do tal furo no pneu. Será que aquela imagem que nos aparece é só imagem? Está sintonizada? Tem tudo uma sintonia? Será que aquilo é realmente tanta preocupação que é tão verdadeiro? Ou por outro lado é muita artificialidade, muito trabalho e pouca profundidade? Então a sintonia entre estas coisas todas é muito importante de se prestar atenção. Então vamos lá, a minha parte agora, que é a parte da fala, né? Primeiro, eu já tenho marcado isso desde o começo dessa conversa com vocês. Tudo que acontece verbalmente é interpretativo. Quer dizer, tudo que acontece, tudo que a gente vê, tudo que transpassa a nossa vida é interpretativo. Então, por exemplo, você, lá, aquele procurador de justiça que encheu a cara da chefe dele de bolacha, depois foi para a delegacia, o ambiente machista, cheio de homens. Então, ele teve, assim, conseguiu entrar, sair, não ser preso. Aí o delegado vem e diz, não, mas não havia flagrante, não. Aí alguém filma tudo o que aconteceu e dá para a imprensa. O fato da sociedade tomar conhecimento da violência, da agressividade daquele homem, faz com que o Ministério Público se sinta pressionado
a dar entrada e fazer o pedido de prisão dele, porque esse homem é uma besta humana, ele não tem que ficar na rua. Ele é uma panela de pressão fervendo. Então, aí você consegue perceber que tem um encadeamento entre a liberdade, entre a imprensa, entre a lei, a justiça e a sociedade. Então, assim, todo mundo junto tem uma reação que é muito mais forte e que força a justiça a tomar uma providência, força a polícia a dizer, bom, você vai fazer o que com isso? E a situação para de ser esfriada, que é o que a gente normalmente vê nessas situações. E isso não deveria acontecer de forma alguma, mas é o que a gente vê acontecer normalmente. Então, tá lá, você fala qualquer coisa, e isso é interpretativo. Isso é importante por quê? Porque quando a gente fala aparelho fonador, a gente não está se referindo a uma coisa existente, como sistema cardíaco, sistema digestivo, que tem aparelhos próprios que funcionam apenas naquela função. O dito aparelho fonador, ele é feito com o resto de oxigênio, gás carbônico, né? O veneno, aquilo que é tóxico e vai para o lixo. Nós atritamos em duas pregas vocais e isso, como a respiração se altera a qualquer emoção percebida, sentida, a respiração muda, porque a emoção altera a respiração, e se a respiração muda, a quantidade de gás carbônico muda, a quantidade de inspirações pode ficar mais curta, mais rápida, mais lenta, mais relaxada, a voz muda e a expressividade muda também. Então, eu quero que vocês percebam que aquilo tem alguma coisa que está no discurso, que os assessores sentam lá, né, a gente mesmo, senta lá, escreve o discurso mais bonito do mundo. Mas o discurso mais bonito do mundo não garante a leitura mais fidedigna do mundo. Porque muitas vezes você está falando de alguma coisa que nós não conseguimos imaginar. Então, se eu vou falar a favor, vamos lá, dizer, do cara da caixa, o cara lá do assédio sexual, adianta alguma coisa não se comentar nada em termos de governo do cara da caixa? Adianta alguma coisa eles fingirem que não estão vendo uma informação que todo mundo está gritando, vociferando na sociedade? Adianta só se for para a gente desconfiar porque é que eles não têm uma posição. Estão protegendo o cara, eles não querem que a caixa seja atingida, eles querem continuar fazendo assédio moral, eles vão continuar fazendo assédio sexual. Aquela mulher que entrou, será que ela vai ter mesmo a intenção de fazer a limpeza que ela disse que vai fazer? Ela vai pensar na caixa ou vai pensar no governo? E isso é só porque eles não falaram nada. Então, quando a pessoa não fala nada, automaticamente eles estão deixando a nossa mente solta. E se a nossa mente está solta, a gente pensa, falando. E também aqui o papel do jornalista é muito importante porque o jornalista pode manter a memória viva. Há pessoas, no caso desta situação, por exemplo, pessoas influentes e poderosas do país que não querem que essa situação seja falada, digamos assim, querem abafar a situação. O jornalista deve ser responsável por manter a memória viva desses casos. Bom, não quer problemas, não quer conflitos. Quando está a falar no assunto A, B e C, pode juntar esse assunto que ninguém quer falar como mais um assunto associado a um tema. Portanto, vai buscar esse assunto. E também uma outra situação, tem a ver com o corpo. Você não precisa... Porque assim, existe uma punição social e legal sobre as palavras que você fala, que podem ser acusatórias, não sei muito bem se a palavra será certa esta, mas eu posso proferir algumas palavras para a Ana Ribeiro e ela considerar que eu estou a ser desagradável e processar-me. Mas eu posso carregar o pé ou a luz vermelha nestas pessoas que abafam as notícias
com o meu corpo. Eu não preciso de dizer as palavras. Então eu posso dizer as palavras que me são permitidas, mas depois a minha parte verbal, não verbal, desculpem, corporal e tal, pode tornar as coisas não tão passivas e dar-lhes uma luz. Isso também é muito importante. O corpo aí tem é muito mais difícil processar um jornalista porque você fez aquele olhar. Que olhar é que eu fiz? Porque você fez uma cara torta quando... É muito mais fácil de processar um jornalista pelas palavras ou pela escrita. Então, isso pode ser uma arma muito importante para um jornalista. Então, assim, quando você olha uma pessoa falando, ela traz, quando ela fala, uma carga de informações que é dela, é única, é a interpretação dela do que o mundo forneceu até aquele momento. Mas nós também estamos fazendo uma interpretação nossa, única, de tudo que nós reunimos em nós até aquele momento, daquilo que aquela pessoa diz. Então, talvez seja interessante vocês pensarem que, por exemplo, isso as artes cênicas estudam reiteradas vezes, tá? É uma coisa que nunca para, Broadway, Hollywood. Como é que o cara que sente inveja coloca a sua inveja? Opção 1, ele chega lá na reunião dos amigos e fala: gente, eu sou invejoso demais, meu Deus, eu nasci com esse defeito, eu invejo todo mundo, eu seco pimenteira, quebro o cristal, eu olho para um copo de cristal, ele estala. Se eu gosto da taça, gente, eu prefiro nem olhar, porque ela estala. Ou ele sempre tem um discurso que 90% dos casos, 95% dos casos, 97% dos casos, fala da injustiça entre as duas vidas, a dele e a do outro. Vou dar um exemplo. Tem um filme antigo, muito bom, incrível esse filme mesmo, se chama Amadeus, que conta a história de Mozart. E o maestro que trabalhou com Mozart falava: meu Deus, que coisa injusta! Esse cara é um galinha, tem uma vida totalmente poeira, não estuda nada, vive na noite, bebe todas, transa com todas, só quer saber de sexo. E quando senta na frente do maldito do piano, saem coisas maravilhosas. Eu, que sou uma pessoa dedicada, disciplinada, passo 12 horas sentado na frente do piano, não sou capaz de fazer uma linha que seja semelhante. O cara pega uma música minha e, ao me ridicularizar tocando ela, ele consegue a genialidade de torná-la melhor. Isso porque ele estava me ridicularizando. Isso é muito injusto, meu Deus. Como seria o mundo se eu, com a minha disciplina, tivesse a genialidade dele? Pronto. Aí você tem uma escrita que é de injustiça, meu Deus, você dormiu no ponto. E uma leitura social que é: Ave Maria, que esse homem não quer perto de mim nem pintar de ouro. Isso é a interpretação que nós fazemos ininterruptamente. Então, quando você vai fazer análise de um candidato, ou quando a gente, há algum tempo atrás, antes da pandemia, nós preparamos um advogado esqueci a palavra de novo, que raiva, para apelar de uma sentença. E nós percebemos, analisando os desembargadores, que eles são muito dispersos na sala e que os advogados leem mal pra caramba, ficaram lá lendo, como se estivesse lendo uma receita de bolo, e eles mexendo na gaveta, com um tablet, chamando a secretária. Assim, então a gente tem a nossa entrada para mudar o voto do relator, quando a gente apelar, vai ser mexendo no discurso, mexendo na forma como o discurso é dito, e isso vai mudar o ponto de vista, porque vai mudar as emoções do texto. E nós não apenas, quer dizer, nós não, o advogado, a gente só preparou o advogado, não apenas mudou o voto do relator, que já tinha votado contra,
Mas mudamos o voto dos desembargadores todos, a gente ficou com 36 votos a favor do apelante, que é uma coisa quase impossível, mas que é factível à medida que você percebe que você tem, de um fato, muitos pontos de vista. Qual é o melhor ponto de vista? E aqui, muitas vezes, a justiça prefere mentir, a política prefere mentir, a procurar um ponto de vista plausível. E você não precisa mentir. Você vai procurar um ponto de vista. Vou dar outro exemplo. A princesa Diana foi para público há anos atrás, eu acho que isso também está no YouTube, fala que por causa do marido dela, que traía ela quis se matar, teve problemas de alimentação, e que, porque ela estava vazia, triste, deprimida, ela se encantou com um cavalariço e teve um caso com um cavalariço. Vocês ficaram contra ou a favor da princesa Diana, porque o mundo inteiro ficou a favor e a gente botou o Charles na lata do lixo, como ele está até hoje, que é um rei que a gente não quer. Ah, vai ter rei na Inglaterra? Esse cara não, por favor, esse cara aí não dá. Então, assim, ele se acabou como pessoa porque ela soube apresentar a traição para não ser colocada como mais uma prostituta. Eu acho que foi a única mulher que traiu um marido que a sociedade não apenas aceitou, como disse muito bem, eu também traía, palhaço como esse. Então, assim, você precisa apenas perceber que há pontos de vista. A partir do momento que há pontos de vista, há maneiras de se falar esses pontos de vista. Uma última coisa que eu quero falar, eu estou aqui preocupada porque já está acabando o tempo. Roberto Jefferson, esse que agora está maluco de fuzil na mão, dizendo que é parente lampião, uma terceira encarnação, ele foi um advogado esplendoroso, um dos melhores do Rio de Janeiro. E quando saiu uma CPI, eu acho que foi, sei lá, do Mensalão, uma dessas centenas de CPIs que nós tivemos, ele teve um confronto com o José Dirceu e disse: eu tenho medo de Vossa Excelência. Aí José Dirceu já gostou, né? Se sentiu importante. Aí parou, olhou bem para José Dirceu e falou: eu tenho medo de Vossa Excelência, porque Vossa Excelência desperta em mim os meus instintos mais primitivos. E aí, com essa suavidade, com essa serenidade, ele ameaçou na frente do Congresso inteiro, na frente do Brasil inteiro, que estava passando em rede nacional, um cara, assim, olhando nos olhos dele. E você vê que o trabalho de respiração, o trabalho de você se colocar como comunicador profissional, muda a forma. Ele, da primeira vez que ele foi condenado, ele teve o Brasil todo a favor dele. Ele foi a pessoa que apontou para o Brasil o que estava acontecendo. Veja como esse homem despencou ladeira abaixo. Então, tem o fato, tem a interpretação do fato. O que é o mais importante? O fato. Tem a neutralidade para olhar o fato. Não interessa, mas o político que eu sou assessor, ele vai ficar mal na fita. Esqueça a fita. Olhe o fato. Como é que depois que você vê o fato, você consegue interpretar? Porque a gente tem um mecanismo que a Broadway estuda muito, que se chama verossimilhança. Se nós tivermos a capacidade de imaginar, o fato é aceitável. Se nós não tivermos a capacidade de imaginar, é inaceitável. O que é a incapacidade de imaginar? Uma pessoa estava na Amazônia para defender os indígenas, era amigo dos indígenas, e dois bandidos, piratas, invasores, sei lá o que eles são, pegaram esses caras, atiraram na nuca deles, depois cortaram em pedaços, queimaram e jogaram os pedaços no rio. Essa cena, para mim, é inimaginável. A queda das Torres Gêmeas, as pessoas que se atiraram do 100º andar, não tiveram nenhum pedaço, elas viraram um líquido cor-de-rosa. Então, uma pessoa, que 70% de nós é água, quando cai do 100º andar, vira líquido cor-de-rosa. Não sobra osso,
não sobra cartilagem, sobra líquido cor-de-rosa. Isso, para mim, é inimaginável. O pai da Isabela Nardoni pega a filha, a madrasta, a menina está lá fazendo malcriação dentro do carro, a madrasta diz, menina, cala a boca com a chave dentro de casa na mão, machuca a sobrancelha da menina, ela estava cansada, estava com sono, começa a fazer um bocado de malcriação, o pai pega ela no colo, leva ela para o elevador, tudo isso dá para imaginar, né? Tudo isso pode acontecer. Aí ele pega a fralda, tenta prender a respiração da menina, começa a sufocar ela no elevador, abre a porta de casa, com ela já sufocando, joga ela no chão, ela quebra a bacia, quebra o pulso ao tentar parar a própria queda, fica lá no chão gemendo com o irmão dela dizendo pai, pai, pai. Ele abre a gaveta, pega uma tesoura de cortar osso de galinha, tenta cortar a rede protetora da casa dele com a tesoura de cortar galinha, não consegue, volta, pula da cama, vai na gaveta, abre a gaveta, pega uma faca, corta a rede, pega a filha e joga pela janela. Vocês acham isso imaginável? Isso é verossimilhança. Quando você, a sua empatia, a sua colocação no mundo e na vida não lhe permite imaginar a cena sem sentir horror, asco e condenando intensamente aquilo, aquela situação não é aceitável socialmente. É mais fácil para o advogado conseguir uma condenação, porque a sociedade quer a condenação. Ela não quer ouvir os dois lados, ela quer apenas fazer justiça. Então, entendam como funciona essa verdade, porque não adianta você tentar dizer, como o pai da Isabela Nardoni dizia, não fiz nada, a menina caiu, a menina se jogou, a menina fez isso tudo com a bacia quebrada e o pulso quebrado. Quer dizer, foi jogada por alguém, entrou um bandido ET, não importa. Se a gente não consegue imaginar e se a perícia é bem feita, nossa senhora, a gente começa. Imprensa, sociedade, justiça, lei viram um elemento sólido a favor da democracia e da segurança social entre as pessoas. Da minha parte acabou, muito obrigada. Eu queria só, não tenho muito tempo, mas vou só chamar a atenção para esta questão do corpo emissário da verdade, separando agora um pouco da voz, e queria que dentro desse tema que ficasse na vossa cabeça um pensamento sobre o corpo, o gesto, o olhar de pessoas como a Sua Santidade o Dalai Lama, a Sua Santidade o Papa Francisco, alguns líderes espirituais de outros lugares, como Sadhguru e outros. Observem essas pessoas, percebam a sintonia que eu vos falava e percebam também a quietude, um corpo lento, um corpo calmo, uma fala mais calma, um olhar bondoso, um gesto seguro, doce. Muitas vezes nós achamos, é porque são pessoas já tão velhinhas. Não tem a ver com a velhice, tem a ver com, muitas vezes, com o perceberem a dimensão da vida, que a vida não é controlável, e também perceberem que dessa maneira são mais inteiros, mais verdadeiros, e dentro dessa questão terminar um pouco dizendo que desejamos que a vossa voz e o vosso corpo possam ser emissários da verdade nas eleições de alguma maneira, e espero que estas eleições sejam boas para todos. Um beijo, tchau, tchau. Vejam buglatino.com. Tchau, tchau.